a ideia do julgamento, como que ela surgiu, assim? Nossa, então, aí o que acontece? O julgamento também era uma coisa que eu não almejava, eu nem imaginava na minha vida. E assim, eu comecei. Dentro da NTT a gente organizava os rodeios e tal. Depois de um certo tempo, a NTT já estava caminhando sozinha. A gente já tinha muitas etapas. Tinha alguns rodeios que eram menores e que começou a me procurar. Ô, Gra, você não pode organizar aqui? A gente queria muito trazer a NTT, porque eu ia oferecer, né? Olha, vamos levar uma etapa aqui e tal. Quanto que é? É tanto. Mas é que pra mim é um pouco apertado. Você não tem como. Uma outra forma. A gente queria muito ter o tambor aqui. Aí eu comecei. Aí eles me convidavam pra mim fazer a prova ali. Uma prova bem pequena. Tipo, no começo era sempre convidada. Tá. Eu organizava o tambor pra eles dentro do rodeio deles. Sempre com convidada. Pouquinha coisa, sabe? Tipo, poucas meninas. Mesmo pra ter ali, fomentar a modalidade dentro do rodeio. Porque eu acho que o que mais falta para nós e para todas as modalidades do meio do cavalo é o fomento. Sim. Né? Movimentar aquilo ali dentro daquela região. Porque tem região que tem demais, tem região que não tem. E eu acho que é muito importante isso. Então eu comecei a organizar alguns rodeios pequenos para poder satisfazer ali, ter o show dos 3 tambores ali dentro do rodeio, né? E fomentar aquilo ali dentro do rodeio. E aí eu comecei a organizar esses rodeios paralelos fora da NTT. E eu também percebi que cresceu muito mais também. O show dos 3 tambores era muito mais solicitados dentro dos rodeios do que antigamente, do que no começo que a gente estava lá na NTT lá atrás. Era um outro rodeio que queria ter. Sim. Aí depois a gente conseguiu depois entrar nos rodeios completos, porque daí tinha laço, tinha bulldog, tinha dupla, né, o team rope e tinha o tambor. Aí quando a NTT tava já nesses rodeios completos, nossa, aí tipo a NTT ganhou o mundo, porque tava nos melhores eventos, era muito, muito legal. Sim. E nesses rodeios pequenos que eu organizava, eu mesmo julgava. Tá. Porque eu não conseguia também, não tinha muito juiz na época para aquele fim. Tinha os juízes da BQM, óbvio, sempre, né? Só que eu não tinha como trazer um juiz da BQM devido ao custo para uma provinha pequena, amadora, né? Então eu vi a necessidade de eu começar a fazer aquilo. Eu falei, gente, eu vou ter que ir, porque senão quem vai fazer? E eu preciso fazer a prova, preciso entregar o que eu prometi. Sim. E aí comecei a organizar, dentro de organizar os meus rodeios, eu comecei a julgar ali mesmo. Tá. Só que eu sempre quis, assim, eu sempre me dediquei muito ao que eu pegasse pra fazer, o que eu ia fazer. Então, assim, eu estudava, mesmo não sendo nada da BQM, eu tinha que tirar uma noção dali, até pra fazer os meus regulamentos, o da NTT principalmente, né, o regulamento da NTT, que eu, a Flávia, a Cagé, as meninas, a Fernanda Juca também já foi da diretoria. As meninas, a Paula, a gente sempre que fez o regulamento da NTT, a gente sempre que foi alterando conforme a necessidade de cada campeonato. Então eu já estava meio calejada nesse negócio de fazer regulamento, de organização. E eu fui fazer os pequenos. Falei, bom, eu vou julgar isso aqui. Daí eu comecei a julgar, tomei um gosto. Menina, Verdade. tomei um gosto nesse negócio de julgar. Que eu falei, gente, adorei isso aqui. E me apaixonei. Só que daí pra mim só que como eu disse, eu queria sempre ser o melhor daquilo que eu faço. Sim. Aí eu tinha que Precisou se correr aprofundar. atrás de ser o quê? Juiz da BQM. Porque hoje é o ápice dessa profissão, é estar julgando dentro de uma grande associação. Por exemplo, tem os juízes do Manga Larga. Sim. Eles são os máximos ali, entendeu? Tipo assim, é alta patente ali da associação. O juiz da Manga Larga, tem do Pente, tem da BQM, como tem. Então, assim, como eu sou envolvida no quarto de milha, eu fui buscar A BQM? a BQM. E como que é essa formação? São cursos dentro da BQM? Como que é esse processo de avaliação e depois de certificação? Quanto tempo, mais ou menos? 2 anos. Tá. E, Suado? Nossa, é muito suado, viu, gente? Assim, várias pessoas falam, eu recebo muito no Instagram, assim, principalmente quando eu posto alguma coisa relacionada a julgamento. Sim. Quando eu tô nos grandes eventos, ou quando eu tô julgando alguma prova, sempre alguém me manda no direct falando assim, eu queria ser juiz da BQM, eu queria muito ser... Como que você fez? Como que faz? Qual que é o processo? Então, eu sempre tô explicando pro pessoal. Já expliquei isso algumas vezes lá, e o pessoal acha, assim, sensacional o fato de ter essa possibilidade, né? E, assim, eu conto que pra mim foi muito sofrido, porque eu quis ser juiz da BQM, e aí eu não conhecia todas as modalidades dentro da BQM, né? Eu conhecia algumas que eu vivenciava, mas eu não conhecia todas. Mas para você ser juiz da BQM, você precisa saber o regulamento inteiro.
E ele não é tão pequenininho. Não. E cada modalidade, Elu, tem a sua regra. Sim. Então não dá pra mim ficar aproveitando. Sim, o que eu sei aqui, não dá. Então é você um tem. a um. Menina, é difícil.